E olha, foram 32 mandados de prisão e mais 25 de busca e apreensão que foram cumpridos, principalmente lá na região da Cidade Olímpica, aqui na região metropolitana. A organização criminosa é suspeita da prática de roubo, tráfico de droga, homicídios aqui na região metropolitana. E também eles recebiam ordem de dentro da cadeia, de dentro do presídio. Vamos ter o detalhe dessa mega operação que foi realizada. Eu converso agora com os delegados responsáveis pelas prisões, execução das prisões, dos mandados de busca e apreensão, o delegado Henrique Mesquita e o delegado David Noleto. Doutor Henrique, bom dia. Bom dia, doutor David. Por favor, por gentileza, muito obrigado. Muito obrigado por o senhor ter vindo. Tá? Essa é uma investigação que vinha já ocorrendo há alguns meses, é isso, delegado? Sim, sim, pelo menos desde o mês de abril, né, sob presidência primeiramente do delegado Leonardo Carvalho, e posteriormente, assumindo a presidência e finalização das investigações, o doutor David Noleto, né, com o apoio da Secção Leste e da Superintendência da Capital. Bom, doutor David, como é que se chegou a esses elementos e conseguiu se detectar o envolvimento de presos do Complexo Penitenciário São Luís? Inicialmente, a partir de investigações decorrentes de fonte anônima, né, por conta do medo que as pessoas possuem Sim. ali na região, uma pessoa anonimamente veio nos informar a respeito do líder da organização criminosa que atua ali na área da Cidade Olímpica. Nós iniciamos as investigações e a partir da captação de conversas, também bilhetes que eram enviados para pessoas que estavam fora da unidade prisional, nós conseguimos identificar uma rede de criminosos que atuam ali especificamente na área da Cidade Olímpica. E a partir de então nós fomos aumentando essa rede, como o doutor Mesquita aqui já informou anteriormente, iniciou com o delegado Leonardo. Depois eu assumi a presidência do inquérito, nós incluímos mais alguns alvos, pedimos mais algumas buscas, atualização de endereços também que haviam sido modificados. E na data de ontem nós felizmente demos cumprimento a esses mandados de busca e mandados de prisão, que não foram concluídos todos ainda pretendemos dar andamento à operação, ainda pretendemos futuramente incluir novos alvos para tentar desarticular, desarmar essa organização criminosa que vem, como já dito anteriormente, cometendo toda sorte de crimes ali na região. A gente verifica que de dentro do presídio... São vários tipos de crimes. Vários tipos de crimes, desde roubo, especialmente crime de tráfico também, até mesmo crime de homicídio. Mas toda sorte de crimes eram cometidos, inclusive havia uma espécie de tribunal do crime comandada por uma pessoa que estava na unidade prisional. Essa pessoa era responsável por determinar as penas de indivíduos, tanto da facção a que eles pertencem, como de outras facções. Pessoas que não obedeciam às ordens, às designações deles, eram punidas desde castigos físicos até, como já dito, chegar em alguns casos a homicídio. Delegado Henrique Mesquita, eu vi que o senhor também participou daquela operação, que foi uma operação também deflagrada naquela região ali do São Raimundo. São quadrilhas, são grupos diversos, com essa que agora foi desarticulada lá na Cidade Olímpica? Especificamente em relação a essas duas operações, né, a Operação Demolição no São Raimundo e a Operação Derrama, trata-se da mesma facção. Sim. Né? Inclusive, dado os resultados dessas duas operações, o somatório de pessoas que foram presas, né, aproximadamente 50 até o momento. Juntando todas as duas. E pessoas de relevância dentro do funcionamento, da estrutura funcional da facção, nós consideramos que é um baque significativo que essa facção recebeu, né, tem recebido ao longo desses meses, desde setembro pelo menos, com essas duas operações, e praticamente essa facção está desarticulada, tanto em razão das prisões desses indivíduos, quanto em razão do baque financeiro que eles sofrem, né, ao longo dessas consecutivas operações. Tá. Delegado David, o senhor tocou um ponto interessante, ou seja, dentro dessa facção, esses criminosos, eles não só executam pessoas que são consideradas rivais, né, que são os alemães que eles chamam, mas também aquelas outras que, por algum motivo, deixaram de cumprir alguma norma, alguma determinação de dentro da própria facção.
Exatamente, porque existem diversas normas que eles implementam dentro da facção e os indivíduos devem seguir essas normas implementadas por eles. E aí, nos casos em que eles não seguem, eles são punidos e aí a punição pode chegar a vir a prática de crime de homicídio. Você tem uma ideia, por exemplo, de quantos assassinatos foram praticados aí por esse grupo, por alto dessa facção lá da Cidade Olímpica? Em relação a esse tipo de informação, eu não posso passar nesse momento porque várias investigações correm em sigilo. Ainda tem investigação em andamento? Várias investigações estão em andamento. Pela própria SHPP, né, corre alguns inquéritos, umas investigações relativas a esses homicídios, né? Não só na Cidade Olímpica, mas na região metropolitana como um todo. Inclusive, um dos nossos alvos, foram expedidos 32 mandados de prisão, um dos nossos alvos foi morto, né, no dia anterior à operação. Né? Um dia antes, que é o Luan, principal alvo foi... Exatamente. Sim. Era o Luan, esse aqui da Cruz do Novembro. Exatamente. Sim. Que é um indivíduo que agia em várias partes da cidade, né, sempre ações criminosas praticadas por essa facção, e ele foi morto na data de ontem, né? Em razão disso, infelizmente, não foi dado cumprimento ao mandado de prisão contra ele. E possivelmente foi em decorrência de confronto ou contra uma outra facção, né? Ou a própria facção, né? Já visto que a gente recebeu informação que ele estava querendo se sair dessa facção. Ele já estava querendo se afastar. Se afastar. Isso também não é aceito, né, isso, delegado? Quando não é o aceito. Indivíduo, ele é punido também. Exatamente. As circunstâncias desse homicídio, em particular, vai ser apurado pela Superintendência de Homicídios. Como o Luan, que a investigação diz que era um indivíduo, vamos dizer assim, importante, entre aspas, dentro da facção, com atuação em vários polos, em várias comunidades, em vários bairros, e sabendo que ele poderia ser preso, por exemplo, a qualquer momento, pode ter sido uma queima de arquivo da própria facção para dificultar, talvez, até o andamento de uma investigação? Como eu disse anteriormente, as circunstâncias ainda vão ser apuradas, né? Para saber se foi de uma outra facção ou se foi dentro da própria facção que partiu a ordem. Né? Como o doutor David Noleto já destacou, as ordens partiam para esse tipo de ação, né? Essas punições, inclusive com a própria vida, partiu de dentro do presídio, né? Sobre a batuta lá do principal faccionado, que é o de Alcunha Gaspar, o Josué. Né? Então, essas circunstâncias vão ser apuradas para saber se tratava de uma... A gente não descarta a possibilidade, né? Ou se foi em decorrência da dissidência dele de sair da facção, né? A dissidência da facção. Tá. Doutor David, essa questão do tráfico de drogas, ela acaba servindo de um pano de fundo para todas a motivação e, consequentemente, a sequência de outros crimes praticados por esses indivíduos. Com certeza, o crime de tráfico de drogas não é apenas naquele momento em que um indivíduo aparece ali vendendo material entorpecente e o outro adquirindo. Ele leva a uma sequência de vários outros crimes, especialmente os crimes violentos, porque aquele indivíduo que é viciado em drogas, que é usuário, que está ali em um momento de fissura, ele chega a cometer diversos outros delitos para conseguir verba para adquirir as drogas. O indivíduo que ele está no momento de fissura, ele perde completamente a noção do medo, ele vai cometer assaltos, vai cometer roubos, vai cometer mesmo homicídio. Já teve uma situação que eu vivi no interior, de um indivíduo que vinha na minha direção, eu apontava a arma para ele e rapaz, eu vou disparar. E ele vinha na minha direção com a completa perda de noção de medo. Né? Mesmo que eu estivesse com a pistola apontada para ele, né? Sob efeito nesse caso era do crack, né? Que é uma das drogas mais maléficas que existem atualmente aqui na região do nosso estado do Maranhão. Né? Então eu tive que naquele momento ter muita sagacidade para codrear minha arma e utilizar de outro método para conseguir contê-lo. Né? Felizmente tudo deu certo, mas a gente sabe que em algum momento isso pode não acontecer. Essa questão desse contato desses criminosos com esses outros indivíduos aqui fora, para o cumprimento das chamadas missões, ou seja, dos crimes praticados aqui fora. Como é que é feito essa...
Infelizmente, nós não podemos negar que ainda há a utilização de... Isso é uma questão no Brasil inteiro, o sistema penitenciário brasileiro. É uma problemática nacional, Isso. né, a questão de uso de meios telemáticos, né, principalmente aparelhos telefônicos, né, de dentro do presídio, mas também eles utilizam também de outros mecanismos, através de bilhetes, bilhete. Né, recados passados verbalmente para as visitas, né, e é retransmitido para os executores das ordens, né. Então, é uma tarefa difícil de combater, né, essa comunicação, haja vista que o preso recebe as visitas, Sim. né, e também, infelizmente, tem a questão também de aparelhos celulares que ingressam, né, em circunstâncias que merecem uma melhor apuração, né, dentro do sistema penitenciário. Delegado Henrique, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por você ter vindo aqui. Delegado David, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, muito obrigado.